Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esse momento da palavra. E Deus, não importa quão boa ou não seja essa palavra, Deus, não importa tanto o que eu escolhi falar, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar. Eu quero te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor possa vir sobre essa igreja hoje e fazer algo diferente. Eu peço que o Senhor possa tocar as vidas. Eu quero te pedir que o Espírito de adoção esteja nessa casa hoje. Nós não queremos informação, Deus, nós queremos revelação. Nós queremos muito mais do que informação. Nós queremos algo profundo agindo dentro de nós. E eu te peço, Espírito Santo, fala com cada um, que o Senhor possa ministrar a cada um aqui poderosamente, que enquanto a palavra é pregada, Senhor, que vidas já sejam tocadas, aqueles que nos visitam, que também recebam aí, Pai, um toque especial do Senhor, que o Senhor possa se revelar a cada um aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então dê uma salva de palmas a Jesus. O nome dessa mensagem hoje é: quem é você? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: quem é você? Amém? Hoje eu quero falar, querido, sobre identidade. Hoje eu quero falar sobre identidade espiritual, a nossa identidade em Deus. E querido, a Bíblia, na verdade, vocês estão aqui comigo? Presta atenção, não dispersa, amém? A Bíblia, na verdade, ela fala muito sobre esse tema. Se você pegar ali de Gênesis a Apocalipse, você vai ver em diversos momentos Deus tentando levar o seu povo a entender quem eles eram. Esse era talvez uma das coisas mais importantes que nós vemos nas Escrituras. Deus, Ele quer fazer com que eu e você entendamos quem de fato somos. E querido, a falta de identidade, ela, na verdade, ela afetou diversos personagens bíblicos. Então, por exemplo, Moisés, quando ele foi chamado por Deus para tirar o povo ali do Egito, ele deu aquela titubeada. Você lembra da história? Ele deu uma titubeada ali, não, mas será, tal, né? Por quê? De certa forma, porque ele não entendia, querido, quem ele era em Deus. A sua identidade não estava muito bem firmada. Nós vemos isso com uma maior clareza ainda em Gideão. Quando Deus chama Gideão para libertar o povo, está lá em Juízes 6 isso, você vê Gideão, ele sendo muito incisivo, de certa forma, na sua resposta a Deus. Ele fala: Deus, eu sou o menor da minha casa. E ele começa a questionar a sua identidade em Deus. Mas querido, tanto para Moisés quanto para Gideão, nós vemos ali Deus insistindo na chamada desses homens. Especificamente, olha o que Deus fala para Gideão, está lá em Juízes 6. Deus fala assim para Gideão, se você quiser abrir, Juízes 6,14. Juízes 6,14, Deus diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Olha o que eu disse aqui para vocês, a resposta, de Gideão. E aí o Senhor continua: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Querido, entenda algo, Deus já havia dado ou derramado toda a capacitação sobre Gideão. Sabe o que faltou para Gideão? Sabe o que Deus queria ali? É simplesmente fazer com que Gideão assumisse esse posto, com que ele tomasse sobre si essa identidade de guerreiro, de libertador, de um líder. Faltava Gideão apenas entender quem ele era. Por quê? Porque a graça, a capacitação e o sobrenatural do Senhor já havia sido liberado sobre a sua vida. Então o que Deus na verdade está tentando fazer aqui é restaurar a identidade de Gideão. E é o que Deus quer fazer comigo e contigo nessa noite. É o que Deus quer fazer ao longo da nossa história. Deus, Ele quer firmar, ou Ele quer revelar a sua identidade a nós. Porque, queridos, se nós entendermos quem somos,
nós então cumpriremos o propósito de Deus para as nossas vidas. Vocês estão aqui? Mas querido, se você não entender quem você é, primeiro, você não vai saber o que você tem que fazer, amém? E segundo, querido, você não vai conseguir se posicionar. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. E eu te pergunto aqui, querido, espiritualmente, você tem a sua identidade firmada? Perante Deus, você sabe quem você é? Em relação ao teu chamado, você tem isso muito bem claro? Fisicamente você sabe quem você é, amém? E como você descobre sobre quem é de fato a outra pessoa? Através do RG, amém? Quando você olha para o seu RG, o que você vê ali? Uma foto horrorosa, pastor. Também. Oh, querido, de verdade, você já viu alguém aquela foto do RG, uma foto bonita, que você fala, meu Deus, cara, esse cara parece que fez um ensaio fotográfico para tirar a foto. Você já viu uma foto bonita de RG? Do Célio? Você é bonita, Célio, tua foto? Do RG? Ô, dificuldade, né? Você tem coragem de mostrar teu RG pro irmão do lado? Quem tem coragem? Quem não tem? Ô pastor, o bagulho é louco aqui. Mas querido, quando você pega ali o seu RG, né? Que você tem muitas vezes até vergonha de mostrar. O que você vê ali? Presta atenção aqui, amém, amados? O que você vê ali no RG? Você vê o nome da pessoa, amém? E quando minha esposa casou comigo, a gente não tinha decidido, né, como que ia ficar essa questão do nome e tal. O nome dela de solteira é Tassiane Nicole Young, né? E aí chegou ali na hora, o cara do cartório, e aí, como vai ficar o nome? A gente não sabia, né? Não tinha decidido. Põe tudo aí. Tassiane Nicole Young Pereira da Silva. Aleluia, é nóis. Cadê os Pereiras da Silva aí? É nóis, aleluia. Arrebentei com o nome da menina. Você vê que ela gostou tanto, quando ela chega, não vai, qual é o teu nome? Tassiane Nicole Young, né? Coitado de mim, né? Mas querido, lá no RG, o que você vê lá? Você vê teu nome. No RG, o que você tem escrito ali? Quem são seus pais, a tua paternidade, amém? Quando você pega o teu RG, você vê ali a data de nascimento, amém? Você vê tem diversas informações ali. E querido, eu verdadeiramente creio em algo, espiritualmente falando, que toda a nossa vida, ou o que vai ditar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, a maneira que nós caminharemos, como nós iremos nos portar, está intimamente ligado com a revelação da nossa identidade em Jesus Cristo. Querido, eu creio que quando nós entendemos quem nós somos em Deus, tudo muda. Quando eu entendi alguns princípios básicos, por exemplo, o princípio de ser filho, isso já muda a nossa vida, eu vou falar sobre isso mais para frente. Quando eu entendi também, por exemplo, o que eu ministerialmente deveria fazer, meu chamado pastoral, tudo mudou. Tudo mudou. Porque a nossa vida, querido, ela se pauta na nossa identidade. Mas a grande questão é, pastor, como funciona esse lance aí de eu saber a minha identidade? Como que eu descubro quem eu sou para Deus? Como eu descubro a minha identidade do Senhor? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta assim para ela: como a gente descobre quem nós somos para Deus? Aí você vai falar assim para ela de novo: presta atenção no pastor. É para você não dormir, amém, amados? Vamos interagir aí, aleluia. Querido, uma das maneiras de você entender quem você é em Deus é lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia. Amado, pensa comigo, ó, como é lógico. Quando você quer saber quem são os pais de uma pessoa, a data de nascimento, o nome, enfim, o que você faz? Você pega o RG do camarada, amém? Acabei de falar, você pega o RG. E você duvida da informação que está ali? Não, está ali, teu RG, esse, olha, esse aqui sou eu, né? Você lembra do teu parto? Você lembra? Você não lembra, mas você crê naquilo, amém? Você crê que ali foi o dia que você nasceu, você não duvida disso.
E espiritualmente, quando nós falamos de identidade, isso está atrelado, querido, à palavra de Deus. Espiritualmente, a nossa identidade, ou muitas das características sobre nós, algumas questões da nossa identidade, diversas delas, estão descritas na palavra de Deus, e você precisa crer nisso. E eu vou falar sobre isso aqui um pouco mais para frente. A grande dificuldade das pessoas é aceitar isso. Então nós precisamos crer. Por exemplo, 1 Pedro 2,9, põe na tela lá. Olha o que a Bíblia diz, sobre mim, sobre você, amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que esse texto está falando sobre mim e sobre você, querido? Nós não somos qualquer um. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos, querido, em Cristo, sacerdócio real. Se você for estudar lá no Antigo Testamento, aqueles que tinham acesso à presença de Deus, não eram todos. E hoje, eu e você, por Jesus Cristo, nós podemos ser sacerdotes, nós podemos ministrar diante da presença do Senhor. A Bíblia nos chama de santos, a Bíblia nos chama de povo exclusivo de Deus. Sabe aquela bolsa que você compra, mulher, que você fala, aquela bolsa é exclusiva, ninguém tem, sabe? Você fala, nossa, me sinto tão amada, porque meu marido me deu uma bolsa exclusiva. É isso aí, você é exclusivo. Olha o pessoal do seu lado e fala assim, você não é uma bolsa, mas você é exclusivo. Amém? Querido, você é chamado para anunciar as grandezas de Deus. E querido, quando nós lemos coisas como essas, nós precisamos, sabe fazer o quê? Olha aqui para mim, aceitá-las como verdade sobre as nossas vidas. Então o primeiro passo, querido, é você aceitar o que está descrito na palavra de Deus. Você precisa ler, isso aqui precisa bater assim, ó. Você precisa deixar, querido, isso entrar. Sabe o que nós precisamos? Vocês estão aqui comigo? Deixar Deus falar conosco. Você já percebeu que tem culto que você vem e você sai muito ministrado, e às vezes tem culto que você vem e parece que não é tão ministrado quanto o outro? Já aconteceu isso com você? Acontece com todo mundo. Posso te falar algo? Sabe quem é o responsável por isso? Eu e você. Querido, a palavra de Deus está sendo lançada. Quando você vem num culto, você recebe com sede, você é ministrado. Então a semente está sendo lançada, só que a semente, para dar fruto, ela precisa encontrar um solo fértil. Você percebeu quando você vai ler a Bíblia e você está preocupado com o celular, está com o WhatsApp do lado ou qualquer outra coisa, você não absorve? Você já percebeu? Por quê? Porque você não está concentrado ali, você não está focado naquilo. Então nós precisamos, querido, quando ler a palavra, quando orar, nós precisamos, querido, deixar Deus falar conosco. Você precisa dar ouvidos a Deus. Amém, amados? Então olha a pessoa do seu lado e fala assim, deixa Deus falar com você nessa noite. Babando aqui, ó Jesus. Sabe como nós fazemos isso? Sabe o que significa deixar Deus falar conosco? Nos apresentarmos diante dele com duas coisas: um coração ensinável, querido, e sedento por sua voz. Você, querido, aprende quando você se apresenta diante de Deus com o coração ensinável, quando você lê a Bíblia, querido, disposto a aprender. Quando você vem ao culto, disposto a crescer e não para bater um cartão. Eu vim aqui domingo, dia 20 e alguma coisa de novembro, passei o cartão, fiz um xizinho lá na minha agenda, fui ao culto, li a Bíblia. Você deixou a Bíblia te ler? Ou você só leu a Bíblia? Olha para o pessoal do seu lado e fala assim, a Bíblia precisa ler você. É quando você vai à célula e você escuta, deixa eu ver o que o irmão está compartilhando, deixa eu escutar o testemunho dele, eu quero ser edificado. Querido, esse é o motivo
por muitas vezes nós não entendermos nossa real identidade. Você lê, mas aquilo não entra. Ah, beleza, sacerdócio real, nação santa, beleza, legal. Tipo, Deus está trazendo uma parada muito louca, é uma revelação tremenda, e você está lá, legal, bacana. Sabe o que acontece, querido? Nós escutamos, mas não ouvimos. Nós lemos, mas não recebemos. Vocês estão aqui? Olha o que diz lá em João 5:24. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O texto diz, quem ouve a minha palavra e crê. Querido, quem ouve? Esse texto ele não está falando especificamente sobre identidade, mas ele traz um princípio. Ele diz que, querido, é tocado aquele que ouve. E no original grego, querido, esse ouvir, ele fala sobre prestar atenção, ele fala sobre você considerar o que está sendo dito. Não é, eu vou escutar, entrou por aqui, saiu por aqui. Essa é a razão por muitas vezes nós não recebermos a identidade de Deus. Essa é a razão, muitas vezes por nós lermos a palavra e aquilo não entrar. Tem um livro chamado A Recompensa da Honra, quem já leu? Quem não leu é um livro, cara, é muito top, você precisa ler. E ali o autor, ele conta um testemunho de um pastor. Ele era muito usado em cura, e ele ia em umas cruzadas na África, e teve um fato muito interessante, que ele orou por uma criança. A criança não tinha, se eu não me engano era assim o testemunho, a criança não tinha os 2 olhos, na verdade a criança estava morta, e ele orou, pela criança, a criança ressuscitou, a mãe olhou como se tivesse acontecido uma coisa qualquer. Só que aí quando a mãe tirou o paninho da criança, ela viu que a criança tinha 2 olhos, e ela ficou abismada. Aí o cara perguntou, mas por que só agora você ficou extasiada? Ele falou, porque a criança também não tinha os 2 olhos. Esse mesmo pastor que foi usado por Deus para executar esse milagre, essa cura, ele chegava na igreja dele, uma dorzinha de cabeça curada aqui, outra coisinha ali, e não fluía. Por quê? Olha a pessoa do seu lado e fala, honra. Pela maneira, querido, como eles recebiam aquilo que estava sendo dado. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Se você se apresentar diante da presença de Deus com o coração quebrantado, desejoso de aprender, honroso por estar na presença de Deus, honroso por estar recebendo uma palavra do Senhor, porque, querido, o que eu estou falando aqui não é qualquer baboseiro, o que eu estou dizendo é o que Deus quer falar para a igreja. Então, amado, quando nós entramos na presença de Deus com um coração dessa maneira, nós então escutamos a Deus. Quando nós começamos a estudar sobre identidade, buscar o que Deus fala de mim, de você, com o coração quebrantado, nós ouvimos de fato a Deus. Mas, querido, como nós vamos descobrir o que Deus tem para nós, ou quem nós somos no Senhor, se nós não lemos a palavra? Amado, nós estamos no final de ano, amém? O que você tem que fazer agora? Olha para o pessoal do seu lado e fala assim, fechar para balanço. Para um pouquinho aí, faz uma reflexão junto comigo aí, em relação à sua vida com Deus. Santidade, busca, intimidade, posicionamento, leitura da palavra. Você deu o seu melhor? Você podia ter ido um pouco além? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia, querido? Faz quanto tempo que você não se achega na presença de Deus e clama a Ele? Há quanto tempo, querido, você não se apresenta diante de Deus desarmado? Sabe o que é desarmado? Sem resposta, sem justificativas. Deus, eu estou aqui, eu sou um pecador, eu erro mesmo, eu falhei, eu preciso de Ti, eu me humilho, eu não sei fazer nada mesmo, me ajuda, derrama da Tua unção, quebrantado. Deus, eu não tenho nada, só tenho o Senhor é tudo para mim. Faz quanto tempo, querido, que você não se apresenta assim diante de Deus? Faz quanto tempo que você, amado, como eu já disse, eu repito, não lê a palavra? 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então o texto diz, querido, que a palavra, ela é útil para ensino, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir, vai nos colocar no prumo, ela vai nos auxiliar. Aí talvez você está aí perdidão, pastor, não sei o que eu faço da minha vida. Ei, querido, você está esperando às vezes, meu Deus, quero que Deus use alguém. Deus, pelo amor de Deus, use alguém para falar comigo. Ei, a palavra de Deus está aqui, está aí com você. Leia a Bíblia, amado. A Bíblia vai te corrigir, ela vai te colocar no caminho, ela vai te ensinar a ser um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor, um filho melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor. Eu te pergunto, querido, aquele prazer que você tinha em ler a palavra, cadê? Por que foi embora? Aquela paixão de estar na presença de Deus, aquela sede de chegar no culto e receber um renovo, receber um toque de Deus, aquela paixão de servir. Querido, se arrependa e volte. Querido, entenda, você precisa se apresentar com sede diante de Deus. Você precisa se apresentar com sede quando você for ler a palavra, porque isso é necessário, amado, para você entender quem você é. Querido, entenda algo, Deus não está brincando com você não. Se Ele fala na palavra algo sobre você, aquilo é uma verdade imutável. Você precisa crer, você precisa deixar isso cair no seu coração. Entenda algo, amado, você é quem Deus diz que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: você é quem a Bíblia diz que você é. Então, amados, nós precisamos aceitar o que Deus fala sobre nós. Agora, sabe por que muitos não aceitam isso? Porque tem a tal da síndrome do coitadinho. Você conhece alguém que tem a síndrome do coitadinho? Conhece alguém que é assim? Sim ou não? Hein? Aquele camarada que tem baixa autoestima, que vive em autocomiseração. Oh meu Deus, oh meu Deus. Querido, síndrome do coitadinho é aquele cara que acha que não é digno de não viver nada de bom. Eu não presto, e Deus fez aquilo por mim, mas eu não presto. Jesus, querido, eu e você, a gente não presta mesmo. A gente é pecador, mas o sangue de Jesus nos justifica, amém? Então, querido, você precisa deixar essa questão de síndrome de coitadinho. Será que Deus vai me usar? Será que Deus vai me ungir? Será que Deus vai me tocar? Será que Deus vai mudar a tua vida? Vai! Lê a palavra, crê no que a Bíblia diz sobre você. Deixa isso, querido, impregnar na tua mente. Para de dar uma de coitadinho, aceite o que Deus tem para você. Então o primeiro passo, querido, é você aceitar. É você ler a Bíblia e aceitar. A Bíblia está falando sobre mim, eu vou aceitar. Eu vou pegar isso para mim, eu vou capturar isso aqui, eu vou enviar esse negócio no meu coração. Nem se for para me chegar no meu quarto, vou ficar declarando: eu sou ungido, eu sou um homem de Deus, eu sou uma bênção. E você vai ficar declarando que vai entrar tem que entrar dentro de você. Você tem que aceitar. Isso tem que cair no teu coração, amado. E para isso você precisa ler a Bíblia. Amém, amados? Deus usa pessoas, sim. Deus usa homens e mulheres de Deus, sim. Deus usa profetas, sim. Mas, querido, se você receber uma profecia que está totalmente fora da palavra de Deus, quem te falou isso, então? Deus tem compromisso com a palavra. Amém, amados? Então, querido, leia a Bíblia. Só que além da leitura bíblica, para você conhecer quem você é em Deus, qual é a sua identidade, você precisa, querido, buscar a revelação divina. Quando você lê a Bíblia, você adquire ali também informação, amém? Mas a leitura, ela precisa ser muito mais. Você precisa receber muito mais do que a informação. Você precisa receber revelação. Mas como funciona isso? Querido, em algum momento da sua vida você já leu um versículo, uma passagem ali e tal, você está lendo aquilo, parece que salta aos seus olhos e fala: meu Deus, entendi. Quem já aconteceu isso com você? Revelação. Sabe, querido, quando você está num culto, o pastor está ministrando algo na cela, ou um colega teu está trocando ideia de Deus, o cara fala uma parada,
vira a chave em você, você fala, mano, agora eu entendi. Revelação. É quando a tua ficha, querido, cai. Ali é um conhecimento revelado. É mais do que uma informação. E querido, quando isso acontece, tudo muda. Então quando você olha ali, você fala assim, cara, eu sou nação santa. Eu tenho que ser santo, essa é a minha identidade. Você pode ler e falar, pô, que legal. Você pode ler e falar assim, poxa, peraí. Deus me vê assim. Deus quer que eu ande assim. Deus quer que eu viva assim. Então peraí, eu estou vivendo o contrário. Então eu não estou vivendo de acordo com a identidade de Deus, que Deus tem para mim. Eu sou esse, eu não sou esse aqui. Eu não sou o camarada que está lá pecando no mundão, não, eu sou esse aqui. Deus me vê dessa forma. Ele quer que eu seja santo. É a identidade, eu vou assumir isso para mim, eu vou abraçar, eu vou tomar isso como uma verdade na minha vida. Você pode ou receber como uma informação ou como uma revelação que vai te conduzir a uma mudança, que vai te conduzir, querido, a uma transformação. Então sabe o que você precisa começar a dizer? Sabe o que você precisa começar a orar? Deus, me ajude a entender verdadeiramente tudo que a palavra diz sobre mim. Quando eu ler a Bíblia, eu quero que venha como uma revelação. Eu quero entender, eu quero que isso caia no meu coração e me mude. Jesus, eu quero que isso faça sentido para mim. Então, querido, primeiro, aceite o que a Bíblia diz sobre você. Aceite o que a Bíblia diz sobre você. Porque entenda algo, se você não aceitar Satanás, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Porque você não se porta daquela maneira. Você não entendeu quem você é. E o diabo, ele quer fazer o quê? Para te tirar do caminho. Parte disso é deturpar a sua identidade. Então aceite o que Deus diz sobre você e peça a Deus que essas verdades caiam no teu coração como uma revelação. Amém, amados? Vocês estão aqui? Eu quero trabalhar um pouquinho mais esse assunto aqui com vocês. No começo, não sei se você se lembra, mas eu falei que talvez um dos maiores objetivos da palavra é construir ou reconstruir a nossa identidade de filho de Deus, amém? Vocês estão aqui? E nós vemos isso, Deus fazendo isso com diversos personagens bíblicos. Eu citei Moisés, eu citei ali Gideão, mas querido, Abraão, ou Abrão, né, fazia parte desse time. Abra lá comigo em Gênesis 17:5. Gênesis 17:5. Olha que interessante aqui, querido. Olha como isso é forte. Só para você ver como a nossa identidade tem a ver com o nosso posicionamento. Está intimamente atrelado, tá? Diz o texto: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Querido, Abrão significa pai elevado. Porém nós vemos Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Querido, por que você acha que Deus fez isso? É bonito, agora eu vou mudar seu nome para Abraão, né? Abraão, para ficar bonito, que legal, ficar lindo, né? Agora você vai virar pai, vai deixar bonitão. Não, querido, a nossa identidade, ela está intimamente ligada ao nosso posicionamento. Quando nós entendemos quem somos, nós podemos então, ou apenas assim, nos posicionar como tal. E querido, vocês estão aqui comigo? Amém, amados? Essa mudança de nome de Abrão para Abraão, ela revela duas coisas sobre a vida desse homem. Sobre a vida desse homem é ruim, né? Vida desse homem. De Abraão aqui, fala sobre o propósito dele, amém? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão por causa do seu propósito. Então Abrão, pai elevado, Abraão, pai de multidões, pai de uma multidão. Deus estava constituindo ele como, através dele, uma nova nação. Então Deus teve que mudar a identidade de Abrão. E também, querido, isso mostra, ou essa identidade revela, como Abraão deveria se portar. E querido, assim acontece comigo e com você.
Quando nós entendemos quem somos para Deus, nós descobrimos o nosso propósito, nós descobrimos o que nós precisamos fazer, e nós descobrimos, querido, a maneira como nós devemos nos portar. Querido, essa é a ideia de Deus. Então, por exemplo, vou exemplificar, vocês estão aqui? Amém? O camarada acabou de casar, o cara era solteiro, ele tinha uma identidade solteiro, amém? Casou. Ele pode chegar e falar assim, ó, eu vou onde eu quero, eu vou jogar bola sem avisar minha mulher, eu vou sair comprando as coisas sem falar com a minha mulher, eu vou chegar no final de semana, eu vou dar um rolê com os meus amigos aí, não quero dar nem satisfação para minha mulher, que quem manda em casa aqui sou eu. Mulher, o cara pode fazer isso ou não? Tem que falar tudinho. Tudinho. Vai no mercado. Tô no mercado. Fui na farmácia, o cara tá morrendo lá. Fui na farmácia, tá? Comprar manda a localização pra mulher. Brincadeiras à parte, mas sabe o que acontece? Sabe por que muitos casamentos não brigam? Porque o camarada casou, só que aí ele quer viver ainda como solteiro. Quer viver uma vida como se ele não tivesse responsabilidade com a mulher dele. O que aconteceu com essa pessoa? Ele não entendeu a necessidade, ele não entendeu que agora ele tem uma nova identidade. Agora pensa comigo, porque o cara entendeu agora quem ele é, a nova identidade dele, ele então, se caiu a ficha, ele entendeu, automaticamente o que ele vai fazer? Conversar com a mulher, ele vai fazer da maneira que precisa fazer, amém? Agora, se ele não entende, ele não faz. Se ele entende, ele muda. Então, quando nós entendemos quem somos em Deus, esse entendimento revelado, querido, quando isso cai sobre nós, nós então nos portamos como tal. Querido, quando eu entendi que o meu chamado era um chamado pastoral, eu precisei ficar ligado, eu precisei vigiar mais ainda, eu precisei me posicionar. Porque, ei, peraí, agora eu tenho uma nova identidade em Cristo. Então, peraí, eu sou santo, nação santa, então eu preciso me posicionar como tal. Agora, se você não entende, beleza, eu vivo aí como eu quero. Agora, se você de fato compreender e cair a ficha dentro de você, querido, você vai mudar. Por isso, querido, que você precisa entender quem você é em Deus e o que Ele te chamou para fazer. Porque eu creio, particularmente, que a tua vida vai ser determinada por isso. Ou melhor, isso vai te ajudar a tomar um posicionamento e a direção correta. Amém, amados? Está fazendo sentido aí? Eu estou indo no finalzinho aqui da mensagem. Só que uma das identidades, eu poderia falar diversas aqui, amém? Eu quero falar sobre o que eu considero a principal identidade que eu e você precisamos ter muito clara e muito evidente dentro de nós, que é a identidade de filho. Abra lá comigo em Gálatas 4:3. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Querido, presta atenção nesse texto, amém? Escuta, deixa entrar no teu coração. Gálatas 4:3. A gente vai ler até o versículo 7. Diz assim o texto: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Olha o que o texto diz, que Deus enviou Jesus para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Querido, o que você precisa entender agora, nesse momento, nessa noite? Que a primeira identidade que você precisa deixar entrar no teu coração, a primeira coisa que você precisa captar, a primeira mudança de identidade tem que ser, você precisa aceitar e receber a identidade de filho. Querido, antes de você ser um diácono, antes de você ser um presbítero, um pastor, um líder de célula, um zelador, um intercessor, enfim, você é filho. Querido, o texto diz que em Jesus, em Cristo, nós fomos
adotados por Deus. Querido, se você pegar apenas esse versículo aqui, essa parte do versículo, para que recebêssemos adoção de filhos, e você parar para estudar isso, querido, tua vida muda. Como tua vida muda? Quanta gente chega na igreja destruído, esbagaçado, o carro passou por cima, o caminhão veio e passou, aí veio e bateu, e o cara tá zoado. E você começa a estudar isso aqui, sabe o que você entende? Que Cristo é suficiente para você. Você começa a entender, querido, que você não precisa de mais nada. Entender que você foi adotado por Jesus. Isso faz toda a diferença na sua vida. Só, querido, isso não pode cair como uma informação, porque isso você já sabe. Isso precisa entrar no teu coração como uma revelação. Querido, Ele é teu Pai. E como teu Pai, Ele quer teu bem. Como teu Pai, Ele te ama. E como teu Pai, sabe o que Ele quer? Está pertinho de você. Ele quer estar pertinho de você. E quando você entende que você é filho, eu sou filhinho do meu papai, querido, você então se posiciona e você se aproxima, você não vive mais distante. Por quê? Porque você entendeu a sua identidade. Sabe o que Deus quer? Ele quer teu tempo, querido. Ele quer teu coração. Ele quer a sua presença. Ele quer a sua disposição. Ele quer você. Querido, hoje eu sou pai e eu consigo entender um pouco melhor a paternidade de Deus. Queridos, quem é que é pai ou mãe? Deixa eu ver. Querido, se você fica muito tempo sem ver teu filho, ou pouco tempo, você já fica com saudade ou não? Como você acha que Deus fica? Como você acha que Deus se sente quando você fica um tempo sem buscar Ele? Um tempo sem vir no culto, um tempo sem ler a palavra, um tempo sem ligar o som lá na tua casa, um louvor, uma adoração e começar a adorá-lo. Olha o pessoal do seu lado e fala assim: Deus sente saudade de você. Querido, meu filho agora ele entrou naquela, ele está crescendo e ele está cada vez mais, espoleta. E eu preguei, não sei quantos lembram, quando eu preguei aqui o tema, tua alegria é a nossa força, que a gente fez um agito aqui e tal, quem lembra desse culto? Eu ministrei em Maringá essa palavra, e nossa, foi uma bagunça santa no final, a galera pulando, pirando, e o Andrezinho, meu Deus, pulava, levantava o pé e ficava. Aí ele chega em casa e ele fala, alegria, alegria, ele quer ficar colocando a música do Fernandinho lá, alegria do Senhor. E ele fica pulando, quer que eu coloque ele aqui, aí ele fica pulando, ele bate na minha cabeça, e ele canta, ele pula. Sabe o que eu sinto nesse momento? Prazer. Eu sinto alegria, eu me alegro. E querido, o que você acha que Deus sente de você? O que você acha que Deus sente quando você está na presença dEle? Sabe o que Deus, querido, sente quando nós nos posicionamos como filho? Prazer. Querido, o que Deus mais quer é você. Quando meu filho chega em casa da escola, vira e mexe eu faço isso, eu me escondo embaixo, eu me escondo atrás da bancada da cozinha, aí ele chega assim, começa a me procurar, aí ele chega perto de mim, eu dou um susto nele, dá aquele grito, aquela bagunça, a gente se abraça. Sabe de quem partiu a brincadeira? De mim, do Pai. Querido, você acha que Deus, Ele age como com você? Você acha que Deus está lá no céu com um trovão na mão, uma espada, esperando você pecar para arrancar a tua cabeça? E mandar um encapetado para te matar? Não, querido. Deus, Ele te ama. Deus quer você pertinho dEle. Sabe como se chama isso, esses exemplos que eu dei, meu com meu filho? Intimidade, querido. Intimidade. Deus é seu Pai, Ele está te esperando. Ele está esperando você estar perto. Querido, há pouco eu li um texto aqui, Gálatas 4:6, eu vou repetir. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai.
Querido, o texto diz que o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito, ele clama pela presença de Deus. Ele clama, Abba, Pai, Paizinho. Querido, por isso que quando você fica, sei lá, uma semana sem vir no culto, você chega e fala, meu Deus, como eu estava com saudade, que desespero. Por quê? Porque, querido, Ele é teu Paizinho. Ele está te esperando. Ele quer você perto. Dentro de você existe um clamor por Deus. Dentro de você existe um vazio que só Ele pode preencher. Dentro de você, querido, existe um clamor pela paternidade do Senhor. E é esse Espírito que habita em mim e você, que nos ajuda a entender essa paternidade, que nos ajuda a receber essa identidade de filho. Querido, sabe qual que foi o motivo de Jesus ter vindo ao mundo, vivido, passado tudo que Ele passou, morrer, ressuscitar? Você é esse motivo. O objetivo principal de Jesus, querido, o objetivo principal da palavra, não é, amados, apenas que eu e você sejamos santificados, ou andemos segundo os padrões de Deus. É claro que Deus espera isso de nós, mas o reino de Deus se resume em relacionamento. Porque você se relaciona, você entende quem você é, e porque você entende quem você é, você se posiciona. Cara, eu entendo, eu sou filho de Deus, eu sou amado, Ele morreu por mim, Ele fez tanta coisa, eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou. Não condiz com quem Deus fala que eu sou, não condiz mais com a minha identidade, não condiz mais comigo, não casa mais. Lembra na tua época de escola que você gostava de escutar Travessos, Vavá, Cara Metade? E eu gostava dessas coisas. A pastora uma vez pegou minha mochila, quando eu conheci ela na escola, ela abriu minha mochila, CD dos Travessos. Aí lembra que você gostava de Travessos, aí você parou, você virou roqueiro. Sabe quando você muda de tribo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O cara muda, ele para de, começa a andar de preto. E por quê? Ele mudou quem ele é. Está entendendo? Só para exemplificar. Você mudou. Por que você deixa o mundo? Querido, não é só porque agora eu vou parar de pecar porque o pastor está falando, né? A Bíblia está dizendo. Não, você entendeu quem você é em Deus. Não bate mais comigo. É igual você botar lá uma roupa que não cabe mais em você, não combina mais com você. É o cara que está casado e quer viver como solteiro. Não combina mais. Então, querido, Deus, Ele veio ao mundo para quê? Jesus veio ao mundo para quê? Para reatar o relacionamento comigo e contigo. Isso é tão verdade, olha aqui para mim, eu estou acabando. Isso é tão verdade que Deus escolheu o lugar mais próximo possível para morar. Sabe onde que foi? Dentro de você. Dê uma salva de palmas ao Senhor. É como se Deus, imagine como se Deus fizesse assim: poxa, onde que eu quero estar tão perto dos meus filhos, e eu preciso morar o mais perto possível. Onde eu vou morar? Escolheu morar dentro de nós. Só que se isso entrar dentro de você como uma informação, não vai acontecer nada. Agora, querido, se você deixar isso entrar como uma revelação, tudo muda. Amado, eu não sei como foi sua relação com seu pai. Eu não sei se ela foi boa, ruim, se você tem uma boa referência de paternidade ou não, mas o que eu sei é que o nosso Deus é um Deus perfeito. Ele é um pai de amor, Ele é um pai, querido, perfeito. Sabe quando você falou assim: poxa, eu estava tão abatido, tão mal, que eu precisava do meu pai não estava ali para mim?
Olha o que a Bíblia diz, Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre, sempre, sempre presente na adversidade. Sabe, querido, quando você precisou de sabedoria e você não tinha o teu pai para você perguntar e falar: Deus, pai, o que eu faço aqui? Deus, Ele é a sabedoria. Ele habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Querido, sabe quando você está vazio? Deus quer te preencher. Sabe quando você chorou e não tinha alguém para te consolar? Deus é aquele que Ele não apenas te consola, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, o choro tem prazo de validade, a alegria vai vir pela manhã, porque Ele é o príncipe da paz, Ele habita dentro de você. Querido, você pode ter se frustrado com amigos, com pais, com seus pais, com as pessoas na igreja, com o pastor, com o teu líder, e nós somos falhos, ninguém é perfeito, estamos sujeitos a erros, mas, querido, teu Deus, Ele não vai te frustrar. Sabe o que Ele quer nessa noite? Que você entenda a sua identidade de filho. Ele quer que você, querido, se conecte com Ele. Eu não sei, amado, se você está aqui, ou você que está aí nos assistindo pela internet, você está distante dos caminhos de Deus. Eu não sei se de repente você está aí perdido, você não está à toa escutando essa mensagem. Deus te quer de volta, Ele está te esperando. Você é o filho amado dEle, você é filho de Deus. Ele quer que você volte a entender isso, porque quando você entende que você é filho, como eu disse, você muda a roupa, você muda a postura, e andar em santidade não é pesado, andar em santidade não é difícil. Por quê? Porque esse é você. Mudou teu RG espiritual, mudou tua identidade. Por que você vai lá e fala: cara, eu pago o preço, eu estou liderando pessoas, eu estou lá aconselhando, eu estou lá me esforçando, eu estou pagando o preço? Por quê? Você entendeu, Deus te escolheu para um propósito, essa aqui é a sua identidade, é teu chamado, e você começa a se portar como tal, porque você entendeu quem você é. Agora, querido, muitos não vivem como filhos, em santidade, em diversas coisas. Por quê? Porque não entenderam quem são, e ou não deixaram isso entrar no coração, não tomaram para si. Quando você, querido, entende quem você é, cara, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro de Deus, Ele não vai me deixar faltar nada não. Aí você descansa, você confia. Mas por quê? Porque você entendeu quem você é. E, querido, uma das formas do diabo nos impedir de receber aquilo que ele tem, aquilo que Deus tem para nós, é através dessa deturpação de identidade. Por que você acha que há tanta essa luta para relativizar o certo e o errado? Agora não tem problema, homossexualismo. Querido, nós amamos os homossexuais, mas a minha Bíblia diz que é pecado. Por que há essa luta para deturpar os valores cristãos, para confundir a identidade? Querido, isso acontece no físico, no natural. Agora imagine uma pessoa que tem a sua identidade deturpada, naturalmente falando, quando ela se converte, e para entender quem ela é em Deus, você acha que é fácil? É uma bagunça. Então o que o diabo mais quer é deturpar a nossa identidade. O que Deus quer é restaurar a sua identidade. Deus quer que você entenda, cara, você é isso, ponto, você entrar no teu coração. Aí talvez você não está andando em santidade, você não está confiando, você não está dependendo de Deus. Por quê? Você não entendeu até hoje que você é filho. Você não entendeu que você é filho de Deus. Você não entendeu que Deus, Ele te tirou das trevas e te colocou no lugar de luz. Só que você está aqui, você quer viver em trevas, você está na luz. Muda, tua roupa é outra, teu posicionamento é outro. Não dá para você viver mais para lá, você está aqui, não cola mais. Por isso que você fica tão mal, por isso que parece que você está dando murro em ponta de faca. Porque, cara, já era, mudou. Em Cristo as coisas estão feitas novas. Cara, você conheceu a verdade, não dá mais para ficar lá. Você vai sofrer.
Só que isso só vai fazer sentido se entrar no teu coração. E a primeira identidade que você precisa ter muito claro é a identidade de filho. Para que você consiga, querido, se portar, ou melhor, para que você consiga se relacionar com Deus e, querido, se viver da maneira que Deus espera. Quando você entende que você é filho, e não filho de qualquer um, você é filho daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que supre, aquele que todas as coisas estão neles, você entende, querido, que Ele é suficiente. E para você pode vir demônio, pode vir quem for, a luta que for, você fala, aí cara, o meu pai, ele é muito grande, você não está ligado. Mas sai para lá, capeta, você continua, sai daqui, vai embora. Não, ai o diabo, ai o demônio, ai meu Deus, você não sabe, pastor, eu sonhei com o capeta. Olha, manda ele embora, esse capeta do inferno, aí manda ele volta lá. Você é filho. Você precisa ler a palavra e falar, Deus, isso aqui é a verdade, e essa verdade precisa entrar dentro de mim. Precisa ter uma revelação. Deus, eu quero que isso entre no meu coração e me mude por completo. Eu quero que mude o meu ser. Eu quero entender quem eu sou. Eu não sou um coitado. Não, eu não sou. Eu sou nação santa, eu vou me santificar, Deus. Eu sou escolhido do Senhor. Não importa se meus pais quiseram me ter ou não, o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo. Então o Senhor tem um propósito para mim. Não importa se meu pai cuidou bem de mim, minha mãe, não importa. Eles são falhos, são seres humanos, mas eu tenho um pai que supre tudo que eu preciso. Você é filho. Feche seus olhos. Você é filho. Você é filho. Você é filho.